Boa tarde, gente. Me chamo Lu. Mais uma vez aqui, hoje trazendo para vocês uma leitura atemporal para o relacionamento, né? Tanto para os solteiros como para os casados, tá? Primeiramente, eu vou fazer uma leitura aqui para os solteiros, tá? Do signo de Touro. Lembrando mais uma vez que é uma leitura temporal. Pegue para você somente aquilo que ressoar, tá? Então, vamos ver aqui o que tem para os casados. Só um instante, só mais um momento. O universo fale somente a verdade, nada mais além da verdade. Opa, pulou, tá? Eu gosto quando pula. Então, assim, para os amigos solteiros, tá, gente? A primeira carta que aparece é a carta do louco. Essa carta, gente, ela... Eita, que chegou a cair, desculpa, gente. Essa carta aqui que aparece para os amigos solteiros, né, é a carta do louco. O que essa carta significa? Alguns amigos taurinos aí, né, evitando de alguma forma relacionamentos, tá? Muitos aqui estão passando por um processo de muita indecisão, de muita insegurança, tá? Assim, às vezes por alguns momentos até assim de uma grande ingenuidade, certo? Não sabendo exatamente o que de fato ele quer e qual caminho a seguir, tá? Essa carta aqui, ela também traz consigo, assim, uma certa inquietação, uma certa excitação, sabe? Uma coisa, assim, uma insegurança, algo assim que ressoa, né? Como uma situação, assim, de inquietação mesmo, sabe? Uma coisa atucanada, meio se precipitando para tudo, entendeu? Então, hoje, né, nesse momento, para muitos taurinos que estão solteiros, muitos deles nem estão fazendo questão de ter um relacionamento. Muitos estão buscando para si o isolamento e muitos estão buscando para si, assim, aquela situação, assim, de não querer passar nenhum tipo de trabalho, entendeu? Passar nenhum tipo de transtorno, porque talvez lá atrás, né, em antigos relacionamentos, possa ter ocorrido muitas decepções, muitas desilusões, muitas traições, porque essa carta aqui também ela denota, né, aqui um cão, né, um cão traiçoeiramente, né, se agarrando ali na canela dele, né? Então isso significa traição, né? Traição de muitos amigos ou até do cônjuge, né? Da própria pessoa que estava com ele, uma traição, né? De quem se dizia fiel, de quem se dizia um fiel escoteiro, né? Então hoje, grande, né? Não generalizando, mas essa tiragem aqui, ela está voltada para os amigos taurinos que de alguma forma, né, no momento sentimental da vida, tiveram muitas decepções, tá? E hoje, em uma situação assim, de querer de alguma forma, né, se autoproteger, certo? E essa proteção que ele busca vem se tornando como um certo isolamento, né? O que a gente sabe também que é interessante, gente, por algum período, tá? Mas isso não pode virar algo assim pra vida, né, gente? Até porque a gente, enfim, é necessário muitas vezes um tempo pra gente, né? Mas a gente também tem que saber lidar aí com as situações, né? Ó, reforçando aqui, ó, o taurino, né? Ele se sentindo de alguma forma, gente. A carta da criança, ela ressoa novamente com a carta do louco como a ingenuidade. Então, em determinada situação do taurino, em algum relacionamento que ele teve lá atrás, deixou muitas sequelas, eu diria assim, sabe? Muitos transtornos, assim, fazendo até com que ele se sentisse assim um tanto ingênuo demais
ao ponto de até se sentir burro, no sentido assim, como que eu fui acreditar naquela pessoa? Como que eu fui me deixar levar por aquela pessoa? Como que eu consegui não enxergar tudo aquilo que muitas pessoas já me diziam e só eu não enxergava? Aonde estava, né? Onde estava o meu bom senso das coisas, né? Como eu pude, de uma forma assim tão intensa, ter sido tão inocente, ter sido tão ingênuo, tão infantil, tão imaturo, como que eu me deixei levar por essa situação, tá? Então, para muitos taurinos hoje, eles se sentindo assim, desta forma, sabe? Literalmente enganado, literalmente passado para trás, literalmente assim, feito de bobo, sido tirado para bobo, sabe? Enfim, para bobo, para incompetente, tá? E essa pessoa a qual fez tudo isso, né? Uma pessoa assim muito, eu diria assim, muito ardilosa, né? Muito manipuladora, né? Uma pessoa assim que jurava amor sem fim, que jurava amor eterno, que jurava, que prometia, que sonhava, que imaginava mil coisas, né? Isso de alguma forma aguçava a mente, né? E o sentimento do amigo taurino, né? Então, criou-se ali um mundo, uma situação, né? Que nunca existiu. Talvez ali na ilusão, né? Por algum instante, por algum momento, tenha existido, né? Mas na hora de colocar em prática, não houve a força para se colocar em prática isso tudo, né? Então foi uma situação assim de um relacionamento que ficou só na ilusão, literalmente na ilusão, e deixou o amigo taurino se sentindo assim um bobo, tá? Então hoje fazendo a leitura aqui, né? Ressoando para os amigos taurinos, literalmente hoje ele se sentindo muito enganado. E hoje o que ele cria para ele na questão de sentimentos é essa autodefesa, tá? Mas assim, ó, o amigo taurino, eles são pessoas muito iluminadas, tá? Eles têm ali, há uma necessidade desse isolamento. Esse isolamento que ele está buscando no momento é um momento sábio, certo? Para que ele possa ressurgir, para que ele possa avaliar tudo o que aconteceu, para que ele possa se refazer. Porque o taurino, ele não precisa de ninguém para brilhar. Ele é um signo forte, ele é um signo de garra, e ele é um signo que ele representa literalmente a força, certo? Então, é um signo de pessoas guerreiras, de pessoas que não desistem, mas que em algum momento da vida, como qualquer ser humano, precisam desse tempo para se refazer, para se reciclar, para se autoavaliar, tá? Mas assim, ó, também o que eu digo, né? Não deixe que tudo isso também, de alguma forma, te desanime. Muito pelo contrário, use isso a seu favor. Use isso como aprendizado. Use isso como lição. E tendo a consciência de que tudo que foi feito, não foi feito para você. A pessoa fez para ela mesma. Porque tudo que se faz aqui se paga. Dentro daquele relacionamento, daquele envolvimento, você fez tudo o que podia. Você fez tudo que estava ao seu alcance. Você fez tudo o que era necessário. Certo? A pessoa que de alguma forma lubridiou tudo. Então você não deve se culpar por isso e nem se sentir um bobo, né? Como você se sente, porque a pessoa ela fez para ela mesma. Porque no teu coração, você sabe do seu coração, né? Então você sabe da sua essência, você sabe da sua verdade, certo? E isso tem que lhe bastar. Então você não tem que se preocupar com a opinião de quem quer que seja, porque foi uma situação que muitos, né, ficou uma coisa assim que transpareceu para muitos, né? Então, às vezes a gente se preocupa muito com a opinião dos outros, né? O que na verdade não nos leva a nada, né? Porque cada um pensa de uma forma, né? A gente não pode
querer mudar a opinião dos outros, né? E aqui, gente, a carta do segredo, tá? Essa carta aqui do livro, ela fala de segredo, ela fala de mágoas, ela fala de angústia, tá? Mas o universo também te pedindo para você, no seu tempo, desabafar com alguém, com um amigo, com um familiar, com alguém que você confie, com alguém que você ame. Coloque para fora suas mágoas. E se tiver a oportunidade, né, de ir lá na frente, ou enfim, no seu momento, poder ter uma conversa com essa pessoa, também seria interessante, se você achar valer a pena, tá? O que você não pode fazer, amigo, é estar guardando mágoas, é estar guardando rancores, é estar guardando situações que você não aceita e que você está engolindo a goela abaixo. Isso não é interessante, tá? É interessante que você coloque para fora, não tenha segredos. Esvazie esse lixo emocional que colocaram em você. Limpe o seu lixo emocional. Você não tem que estar se sujeitando ou aceitando esse papel de bobo. Porque eu volto a dizer, tudo que poderia ter sido feito nesse relacionamento você fez. Então você não deve se culpar e nem querer carregar aí esse fardo que não te pertence. E não guarde mágoas, não guarde segredos, exponha, coloque para fora tudo aquilo que te faz mal. Tá? Coloque, se expresse, né? Busque aí a expressão da situação, tá? Que é muito importante. Então, assim, né? Só resumindo aqui para os amigos de touro, né? O taurino buscando aí para si um reconhecimento, buscando aí para si um isolamento no sentido de se autoconhecer melhor, sabe? De dar um tempo para a cabeça, de dar um tempo para a situação, né? E é isso, já, gente. E se isso se faz necessário, respeite seu tempo, tá? Mas não fique também se amargurando com mágoas que não vão te levar a lugar nenhum. Já para os amigos casados, a primeira carta que aparece é a carta da sacerdotisa, como eu havia dito, né? Que é aquela questão assim, ó, o que que significa essa carta? Essa carta, ela fala de sabedoria, ela fala de discernimento, ela fala de bom senso, ela fala de praticidade, ela fala do moralismo e da segurança, tá? Então, no caso, para os taurinos casados, né? Uma relação muito segura, uma relação muito dentro ali da normalidade das coisas, né? Uma relação também muito prática, né? Uma relação de muita sabedoria, né? Discernimento de ambos os lados, de ambas as partes, né? O que é bastante interessante em um casamento, né? O discernimento dos dois, né? Então, hoje o taurino estando numa relação boa, na forma de casamento, né? Uma relação boa, uma relação que tem discernimento, uma relação que tem praticidade, né? Que tem ali ajuda, né? É aquela situação aqui, aquele casamento que os dois pegam junto, né? Ó, confirmando aqui, ó. Uma união de amizade, uma união de respeito, uma união de carinho, uma união de cuidado, né? É aquela coisa assim dos dois literalmente, realmente estarem juntos, né? Não só na situação boa, como também, principalmente na situação ruim, um dando conforto para o outro, um consolando o outro, um ajudando o outro, né? Então, hoje, no casamento, né, para os taurinos, me ressoa esta situação, tá? O taurino hoje numa relação muito boa, numa relação que provém aí uma situação de muita amizade, de muito carinho, de muito respeito, tá? Vamos ver aqui o que mais, ó. Só que essa carta, gente, a carta, né, do chicote, ela ressoa como um alerta, tá? Fique atento aí também, justamente por tudo isso que eu falei, por ser uma união de fidelidade, por ser uma união de respeito, por ser uma união de amizade. Fique atenta, porque essa carta aqui é um alerta, tá? Um alerta de possível feitiçaria, de possível trabalho feito, de uma possível tentativa de desviar a visão do cônjuge para alguma coisa diferente, certo?
a situação assim de desejar o que é do próximo, certo? Tipo, por exemplo, mas ela é uma mulher maravilhosa, ou ele é um homem maravilhoso, como eu queria uma esposa assim, como eu queria um marido assim. Então fique atento nessa situação, tá? Essa carta, ela traz um alerta no sentido de trabalho, tá, gente? No sentido de magia, no sentido de trabalho feito mesmo, tá? Então fique atento aí, porque pode aí, dentro desse meio todo aí que vocês vivem, né? Alguém aí estar de alguma forma espionando essa relação, né? E tendo inveja dessa relação, querendo para si essa vida, querendo para si esse casamento, né? Então fique atento, tá? Que essa aqui, a carta do chicote, ela ressoa como uma carta de alerta, tá? Então, seguindo aqui, a próxima carta, ó, que aparece, ó, a carta do caminho, que já saltou, né? Então, em algum momento, né, devido até essa própria situação, há a possibilidade aí de ter que haver escolhas, tá? Escolhas no sentido de você, talvez, né, ter que optar por algum caminho diferente, certo? Na situação aí de evitar certas pessoas, na situação de evitar certos convites, certos movimentos, certas situações, né? Que possam te levar a esse caminho de, como eu vou dizer, talvez de desvendar a sua vida boa para alguém, de chamar a atenção de alguém. Claro, gente, eu não estou dizendo com isso que vocês vão ter que se isolar dentro de casa, não é isso, não entendo dessa forma. Mas é a questão, assim, ó, de estar, a possibilidade de estar vindo um caminho aí, onde você vai ter que escolher, certo? Ou pode ser numa situação ligada ao trabalho, né? De repente, aí, de ter que viajar, de repente parar a pensar, será que é válido, de repente, ir trabalhar lá naquele lugar que eu tenho que viajar, que eu tenho que ficar tantos dias fora? Será que é interessante? Será que... Pesar os prós e os contras, tá? Porque mediante a tudo isso, a toda a relação boa desse casamento, há essa possibilidade de ocorrer um balanço, uma mexida aí nessa relação, tá? Ocasionada por terceiros, ocasionada por pessoas de fora, e obrigando um de vocês dois a ter que fazer uma escolha, certo? Então também é muito válido, né? Se atentar aí a essa situação, tá? Porque há a possibilidade aí de alguém estar revendo aí a possibilidade, né, de fazer ocorrer uma briga, uma separação, tá? Ó, a carta aqui que caiu duas cartas, tá? Eu vou ler as duas, tá? Que é a carta do trevo. A carta do trevo também, ela ressoa, gente, como uma necessidade, assim, uma necessidade de reconhecimento, tá? Essa carta, ela ressoa como vocês passando por uma certa dificuldade, tá? Mas essa dificuldade, ela vai servir justamente para que haja uma avaliação sobre essa relação. Por exemplo, estava tudo tão bem, o que está acontecendo? Então, isso está ressoando para mim, tá? A possibilidade de uma leve dificuldade nessa relação, balançada por essas situações que eu falei, de possível armadilhas de terceiros, tá? E aí, a carta da cegonha, ela pede mudança, ela pede tentar ali um jeito, né, de não se deixar abater por essa situação, tá? A carta da cegonha, né, ela pede firmeza, maturidade e comprometimento, tá? E se tiver que mudar algo, se for necessário, mude, tá? Para que não haja aí esse balanço, né? Que pode estar vindo para a relação de vocês, certo, gente? Então, assim, essa é a mensagem, tá? Para os amigos casados, né? Do signo de Touro.
Agora aqui lendo uma mensagem, tá? De uma forma geral para os taurinos, independente de serem casados ou solteiros, a mensagem que a energia diária me dá é: as coisas vão dar certo, certo? Então tenha fé. Os momentos bons, eles passam, os momentos ruins também, certo? Então, tudo, gente, é aprendizado para a vida, tá? E sempre com o pensamento positivo de que as coisas realmente irão dar certo, tá bom? E não percam aí a fé, certo? Acreditem em vocês, não deixem se abalar por quem quer que seja, tá bom? Porque não vale a pena, certo? Essa é a mensagem, então. Espero ter ajudado vocês de alguma forma. Quem gostou, compartilha, comenta, marca amiga, certo? Tudo de bom e paz para nós. Beijo!